Você já ouviu falar sobre os 7 P's do empreendedorismo? É o seguinte, você que é empreendedor ou que está iniciando no empreendedorismo, você precisa saber disso, da base, os 7 P's. E nessa sequência de vídeos, nesse primeiro vídeo, eu vou falar o primeiro P para você. Mas para você que não me conhece, eu me chamo Raduan Rocha, eu sou mentor, eu ajudo as pessoas a serem protagonistas no palco da vida. Mas antes de a gente começar esse vídeo, se inscreve no nosso canal. Vamos lá? Anota aí, o primeiro P é propósito. A sua empresa tem propósito ou o propósito dela é só ganhar dinheiro? É só receber dinheiro? Mas antes da gente começar esse tema, eu gostaria de falar para vocês as 5 datas de uma empresa. Eu não sei se você sabe, mas uma empresa existe 5 datas. Existe a data que você vai iniciar ela ou que você já iniciou. Existe a data que você vai parar, que é o ponto de equilíbrio, você vai parar de injetar dinheiro nela. Tem que ter essa data. Existe a terceira data, que é a hora que você vai começar a sacar o dinheiro. A empresa vai virar um banco eletrônico para você, um caixa eletrônico, onde você vai começar a sacar o dinheiro. Raduan do céu, eu investi R$1 milhão, eu não consigo sacar de uma vez. Não, mas você precisa definir uma quantia X por mês para elas pagar você. Não sei quanto que é, 10 mil por mês, 50 mil por mês, mas você precisa ter o quê? Você precisa ter esse saque mensal até você chegar no valor que você investiu e aí é só sucesso. Na terceira forma das 5 datas, a quarta data é o seguinte, é quando você coloca uma gestão profissional, é quando você sai de cena e contrata uma gestão profissional para tomar conta da sua empresa. Por exemplo, um CEO, você contrata um CEO da sua empresa e esse CEO ele vai tomar conta, você vai ficar por trás dela. Essa é a quarta data que você precisa entender que existe na empresa. A pergunta é, onde você está nessas datas? E a última data a gente chama de legado. Legado é o quê? É a hora que você vai vender, ou você vai doar, ou você vai fechar a sua empresa. Então tudo tem um ciclo, tudo tem um começo, meio e fim. Chega uma hora que a sua empresa, ou você precisa vender ela, ou você precisa fechar, ou você precisa doar a sua empresa. A gente chama de legado. Qual dessas 5 datas a sua empresa se encontra? E o que você vai fazer para ir para a próxima data? Primeiro P do empreendedorismo. É propósito. A sua empresa tem propósito? Por que você criou sua empresa? Por que ela existe? O que ela faz na sociedade? Ou melhor, você criou sua empresa só pensando no retorno? Só pensando no dinheiro? Só pensando no lucro? Vamos lá. Você precisa ter muito bem claro isso. Raduan, como assim propósito? Anota aí. Por quê? Por que você abriu sua empresa? Por que você faz o que você faz? Então você precisa ter bem claro esse porquê que você faz isso. É o primeiro ponto. Depois, anota aí, você precisa ter o como. Como a sua empresa faz isso. E depois você tem que ter o quê? O que a sua empresa faz? São os 3 pontos que você precisa responder. É muito louco, é muito simples. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu vou dar um exemplo aqui. A minha esposa ela começou a fazer pão para vender. Só que ela não queria vender antes. Eu, Raduan, um certo dia eu estava comendo pão da minha esposa. E eu pensei, cara, que pão gostoso é esse? Eu falei, cara, aonde que eu compro esse pão? Não tem padaria nenhuma, com essa qualidade, com essa textura, com esse sabor, não tem padaria nenhuma que faz, com esse cuidado. E eu parei para pensar, cara, as pessoas precisam sentir o que eu estou sentindo. As pessoas precisam experimentar esse pão. E eu cheguei para minha esposa e falei, amor, é o seguinte, a gente vai precisar vender esse pão, porque é muito gostoso o seu pão. Ela falou, amor, vou vender pão, não sei o que, a gente tem uma loja de nutrição, Espaço NutriFit. Amor, vou vender pão, não sei o que. Amor, tá bom, mas as pessoas precisam conhecer esse pão. E aí, estava com uma cliente da minha loja, eu peguei e comentei com ela, eu falei, é o seguinte, minha esposa faz isso, esse pão gostoso, eu comentei com ela, só que ela não quer vender. Aí a minha cliente falou, o quê? Ó, é o seguinte, quando ela quiser vender, me coloca na fila, que eu quero consumir esse pão. Aí, puxa, sério, peguei o celular, pá, mandei um áudio, amor, é o seguinte, faz pão aí que eu já vendi. Ela, amor, sério, a brincadeira da história. Comecei a vender bastante pão, primeira semana, segunda semana, terceira semana, vendendo bastante pão, só que a gente não vai expandir mais isso, tá? É só para algumas pessoas. Mas o que eu quero mostrar para vocês isso? Cara, por que eu vendi bastante pão? Porque eu tenho um propósito por trás, tem uma história, tenho como que a gente fala? Um storytelling por trás disso. Eu lembro que eu trouxe, depois que eu comecei a vender os pães, eu trouxe na minha loja o pão, a cliente olhou e falou, minha esposa que fez esse pão. A cliente olhou, sentou e ficou de boa. Aí eu fui contar a história do pão. Falei, deixa eu te contar a história desse pão. E falei o porquê que a gente começou a vender o pão. A cliente, depois de consumir ali sua refeição, sua nutrição na nossa loja, ela disse o seguinte, eu vou querer esse pão. Por que eu quero falar isso para você? Porque você precisa ter um propósito, uma história. Qual é a história da sua empresa? Por que você faz isso? Eu relatei para vocês mostrando sobre o pão que a gente começou a vender. Então anota aí, por quê? Porque é o quê? Porque um dia isso mudou a minha vida e agora eu quero mudar a vida de outras pessoas. Lembra da história do pão? Você tem que ter isso. Só que tem que ser de forma sincera, não é de forma forçada, que eu estou falando aqui para você. É de forma sincera, realmente tem que vir isso de dentro do seu coração e realmente isso tem que ser verdade. Senão não funciona. Como? O segundo ponto. Entregar soluções criando produtos e acesso e serviços. Como? Qual é a solução que o seu produto ele vai entregar?
O negócio do pão, a solução é prazer, é o paladar, é o bem-estar, é comer ali com a família. E o quê? O que é todos os grupos da sua empresa envolvido? O que você vai fazer? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender de propósito, que é igual visão, missão e valores. Esse é o primeiro P do empreendedorismo. Valeu? No próximo vídeo eu vou estar falando o segundo P do empreendedorismo, que são produto. E aí eu vou dar algumas técnicas para vocês de como criar produto para você que está iniciando agora e como botar esse produto para vender. Valeu? Então, um grande abraço. Se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e tamo junto.